18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas 2 minutos em Manaus, tudo pronto, tudo certo para mais uma edição do 18 horas. E hoje temos a Karime Leão na área de volta, hein, Karime? Boa noite. Boa noite, tamo junto, Carlão. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. E boa noite pra você também, que nos acompanha nas redes sociais, no @ 18 horas News. Boa noite, gente. Mix. Vamos agora aos destaques do programa 18 horas de hoje. Esquema de exploração sexual de menores é descoberto depois de denúncia de vítima. Polêmica em Brasília sobre a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Professores rejeitam proposta do governo do estado de 8% de reajuste salarial e seguem em greve. Aqui em Manaus, 70% das escolas da rede estadual de ensino estão sem atividades. Agora 6 horas e 3 minutos, você no melhor mix do Brasil, começando mais uma edição do programa 18 horas, os destaques do dia, informação para você até às 7 da noite, aqui no melhor mix do Brasil. E hoje é segunda, hein? Começando mais uma semana com você aqui. E hoje, 22 de maio de 2023, e até às 7. 18 horas. O Amazonas voltou a ser notícia nacional e, infelizmente, por causa de mais um caso de pedofilia. Uma adolescente de 15 anos, vítima de violência sexual desde os 6 anos, conseguiu dar fim ao ciclo de abusos ao gravar o próprio estupro e expor um esquema de exploração sexual, Karime. Carlão, crime hediondo, Carlão. E com o vídeo, a adolescente conseguiu denunciar o empresário alemão Wolfgang Brog, de 75 anos, que morava aqui no Amazonas e tinha um hotel de selva em Novairão, município aqui da região metropolitana de Manaus. Todo o caso foi noticiado na reportagem exibida no Fantástico da Rede Globo neste domingo. A adolescente contou quando começou a ser estuprada e pelo que passou ao longo dos anos. Karime, o detalhe é que esse crime já tinha a participação da mãe, que foi presa na operação da Polícia Civil do Amazonas. Segundo as investigações, a mãe recebia dinheiro para deixar a filha ser explorada sexualmente pelo alemão. Isso desde os 6 anos de idade. É um crime bárbaro, Karime. Não sei nem como classificar mais, né, Carlão? Bom, o alemão, esse empresário, ele é investigado por estupro e acusado de ter montado um esquema de exploração sexual de menores numa pousada no meio da Amazônia. Olha, e segundo a polícia, o empresário oferecia pelos hóspedes da pousada dele as menores para serem abusadas. Ele saiu do Brasil no início de abril deste ano, logo depois de saber das investigações, e hoje é considerado foragido pela polícia. Fugiu, né? Enfim, pegou o beco bonito, né? Bom, o repórter André Meirelles, ele acompanhou os desdobramentos desse caso, está aqui ao vivo e traz mais informações pra gente. Muito boa noite, André. Então, o alemão montou aqui no Amazonas praticamente uma verdadeira estrutura de turismo para pedófilos, não é isso? Boa noite. Isso mesmo, Karime, Carlão, muito boa noite para vocês e todos que nos acompanham. O alemão, ele tem 75 anos, foi apontado pela polícia como responsável pelo esquema de exploração sexual aqui no estado do Amazonas, após uma denúncia de uma das suas vítimas, a adolescente de 15 anos, que, segundo ela, sofreu uma série de abusos desde que tinha 6 anos de idade. O alemão, que até então é morador do estado do Amazonas há mais de 20 anos, ex-alpinista, documentarista e dono de uma empresa de turismo aqui no Amazonas fundada desde 2006, e também da pousada Cheiro do Mato, que fica no município de Novairão, que é uma cidade turística aqui no interior do Amazonas. Ali ele fazia os serviços para os estrangeiros que faziam visitas aqui no estado e, segundo as investigações, ele oferecia essas menores para relações sexuais aos turistas que se hospedavam nessa pousada. A Polícia Civil disse que o alemão usava os rios da Amazônia para transportar os adolescentes até a pousada no meio dessa floresta, né? A adolescente vítima dele conseguiu gravar o próprio estupro. Vamos entender como ocorreu o caso, com mais detalhes, com a titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, a delegada Joyce Coelho. Vamos ouvir. No
dia 18 de maio, a Polícia Civil deflagrou a Operação Medeia, que integra a Operação Nacional Caminhos Seguros, visando o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A operação, ela tinha o objetivo de cumprir 2 mandados de prisão, um em nome de uma mulher de 37 anos e outro no nome de um homem de nacionalidade estrangeira. Essa mulher havia praticado exploração sexual contra a filha durante um período de mais ou menos 9 anos. Essa criança passou a ser abusada sexualmente por esse homem desde os 6 anos de idade. Quando essa criança veio denunciar no mês de março na DEPCA, ela pediu ajuda da família paterna, porque todo o seu núcleo familiar materno também explorava sexualmente, ganhava dinheiro, bens, outros tipos de presentes para que essa adolescente pudesse continuar sustentando praticamente toda aquela família. 18 horas. A delegada Joyce Coelho falou um pouco sobre a situação dessa denúncia feita pela adolescente, que revelou à polícia um grande esquema envolvendo prostituição, não só de adolescentes, como também de crianças. As garotas eram oferecidas a esses hóspedes e foram cumpridos ali, de acordo com a polícia, 2 mandados de prisão contra a mulher, que é a mãe da adolescente de 15 anos, e do alemão, que inclusive está foragido, né? A mãe, segundo a polícia, explorava sexualmente a filha em troca de dinheiro, presentes, além de outros bens materiais, como explica a delegada Joyce Coelho. Vamos ouvir. No caso, são autores desse crime, tanto a genitora, quando ela recebe essa vantagem para ela permitir que essa exploração ocorra, como a pessoa adulta que acaba se beneficiando dessa condição da criança, do adolescente e pratica a exploração sexual. Além desse alvo, a investigação também aponta que essa mãe tinha outras pessoas com os quais ela também levava a filha para encontros sexuais. Mas a Operação Medeia, ela trouxe o cumprimento também de 4 mandados de busca e apreensão, entre outros envolvidos da família materna, que também se utilizavam aí da proximidade, do fato de serem familiares dessa adolescente, para também lucrarem com o corpo dessa adolescente. 18 horas. Viu aí a delegada Joyce Coelho. E só para explicar a situação, como que esse alemão se aproximou. Ele foi apontado como principal abusador da menina de 15 anos que o denunciou. Ele se casou com a tia materna dela e se aproximou da vítima, apresentando ela sempre como filha. Nesse vídeo gravado pela adolescente, aparece ela sendo obrigada a usar correntes e algemas durante os abusos. O vídeo serviu como prova para o início dessas investigações e no fim de março, com a ajuda de uma tia paterna, a menina fez a denúncia, como conta pra gente, mais uma vez aí, a delegada Joyce Coelho. Vamos ouvir. E ela precisou então gravar um vídeo do próprio abuso para então mostrar para a tia paterna e então procurar a polícia para que a investigação fosse iniciada. Então é um trabalho investigativo que se iniciou no dia 18 de março e que culminou aí nessa operação. Durante a operação, obtivemos êxito no cumprimento da prisão preventiva da genitora, que está custodiada e mais tarde irá para audiência de custódia e seguirá para o sistema prisional. Quanto ao homem, ao estrangeiro, ele conseguiu se evadir e já tinha fugido do Brasil para seu país de origem, que é a Alemanha. Ele é proprietário de uma pousada de turismo, então a gente também investiga a prática de turismo sexual no estado do Amazonas. É uma investigação bastante importante que agora vai seguir depois que a gente fizer toda a coleta de provas obtida nos objetos, equipamentos que foram apreendidos no endereço dos alvos. 18 horas. A participação da delegada Joyce Coelho trazendo as informações que a gente foi apurar, e a mãe chegou a ser presa, como ela disse, mas foi solta durante uma audiência de custódia na última quinta-feira. Só que agora ela está presa novamente e aí ela vai ficar sob a disposição da justiça. O alemão conseguiu fugir para a Alemanha no início de abril.
E no Brasil ele já é considerado foragido. Se ele voltar por aqui de novo, esse homem tem 75 anos, ele pode ser preso. Ele vai ser preso se ele voltar aqui. A polícia fez a apreensão de HDs na pousada onde eram praticados os estupros e o material vai ser periciado. Câmeras de segurança, de vigilância que tinham por ali pelo local, também as imagens que ele gravava, que a menina também gravou. Então tudo isso a polícia está apurando. Esse assunto, né, é bastante sério, então vai haver uma investigação profunda, porque se trata de menores de idade, onde estão os pais desses menores de idade, também vai ser investigado, como também quem são os turistas que iam no local e aceitavam esses serviços aí de exploração sexual de menores de idade, os turistas que se envolviam com essas menores de idade. Tudo isso continua sendo investigado pela Polícia Civil aqui do estado do Amazonas. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André. De embrulhar o estômago, né? A gente, quanto mais escuta, mais pasma, a gente fica mais, assim, sem palavras e assustado e indignado também com toda essa situação. A pessoa vem de um país, vem para cá e de repente acha uma facilidade e acha que é fácil e acha tudo bem explorar as nossas crianças. É mais um caso dessa asquerosa, abominável, não sei mais que adjetivo colocar, dessa prática de exploração sexual infantil, que infelizmente sempre existiu e cresce aqui no nosso país, e particularmente aqui no Amazonas, tá, gente? Isso não é um caso isolado, não. Todo mundo sabe que temos casos de políticos envolvidos aqui no interior do estado, né, Carlão? Karine, praticamente todos os dias nós temos aí casos de exploração sexual infantil que chegam ao conhecimento das autoridades policiais. A maior parte, inclusive, dos abusos contra crianças e adolescentes é praticada por pessoas próximas da vítima e em ambientes conhecidos da família ali no dia a dia. Por isso é importante estarmos sempre alerta para todas as situações, todos os detalhes, Karine, porque sempre tem um detalhe que aponta e que denuncia esse tipo, né, de exploração. É um desenho, é a mudança de comportamento da criança. Sempre dá, né? Se a gente perceber direitinho, olhar direitinho com calma, sempre dá para perceber. E nesse caso, Carlão, do alemão, ele teve a participação da mãe, gente, que recebia dinheiro para permitir. Que é comum também, acontece muito. Que também é comum aqui, que como eu falei, no interior aqui do estado, todo mundo sabe, né? Que políticos adoram fazer isso. Muito. Desculpa, mas é o nosso... Todo mundo sabe, né? Bom, e que recebe dinheiro para permitir que a filha seja abusada sexualmente. Todo mundo tem que ser punido, é lógico, e exemplarmente, porque só assim a gente consegue coibir algum tipo de crime, algum tipo de irregularidade. As nossas crianças, é claro, que precisam crescer num ambiente seguro, longe, muito longe de pedófilos. Como é que vai ficar a cabeça dessa adolescente, gente? Ela precisa ter todo um apoio, uma rede de apoio que com certeza ela está recebendo nesse momento. Bom, o que a gente quer? A gente quer que as nossas crianças cresçam num ambiente saudável, principalmente longe de criminosos e pedófilos. 6h15, você no melhor Mix do Brasil. Mix. A greve dos profissionais de educação continua. Professores rejeitam proposta do governo do estado de pagar apenas 8% de reajuste salarial. A paralisação continua com adesão de 52 municípios no estado do Amazonas. Aqui em Manaus, Carlão, 70% das escolas da rede estadual de ensino estão sem atividades. Vamos acompanhar os detalhes agora com Odiné Araújo. Mais de 5 mil trabalhadores da educação do Amazonas bateram o pé e decidiram manter a greve diante da proposta do governo do estado de apenas 8% de aumento de salário. A decisão veio da Assembleia Geral da categoria, realizada no Clube Municipal, na Torquato Tapajós. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Amazonas vai formalizar a decisão e encaminhar ao governo do estado. Com isso, de acordo com a presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues, uma nova rodada de negociação deve ser marcada. Que o governo do estado precisa sentar conosco para pagar pelo menos a inflação, que beira mais de 23%, porque nós temos 10,54% de 2022, 4,65% de 23, mais os retroativos de 20 e 21. E ainda tem que colocar
as outras demais pautas na mesa de negociação. Portanto, os trabalhadores em educação do estado do Amazonas, que estão hoje aderindo à greve com 52 municípios, é preciso que nós estejamos, de fato, negociando. A greve continua. Os trabalhadores reivindicam 25% de reajuste salarial referente às datas bases de 2022 e 2023, cumprimento das progressões horizontais e verticais, reajuste do Vale Alimentação e Auxílio Localidade, além de plano de saúde para aposentados. A data base da categoria é todo dia 1º de março e é prevista em lei. A greve dos servidores da Secretaria de Educação do Amazonas começou dia 17 de maio, após inúmeras tentativas de diálogo com o governo do estado. Insatisfeitos com o descaso com que estão sendo tratados no governo Wilson Lima, os servidores da SEDUC decidiram manter a greve, que hoje entra em seu 4º dia, mesmo com decisão judicial contrária a essa paralisação. 52 municípios já aderiram ao movimento. Na capital, pelo menos 70% das escolas estaduais estão sem aula. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, atenção, hein? A campanha de multivacinação que vai começar em agosto na maior parte do país foi antecipada aqui no Amazonas. O Ministério da Saúde decidiu começar a campanha agora no mês de maio. Isso porque o estado faz fronteira com o Peru, país que registrou recentemente uma morte por poliomielite, Karine. Exato, Carlão. E no último sábado agora foi realizado o dia D de multivacinação e só aqui em Manaus mais de 75 mil crianças com idades entre 0 a 14 anos foram vacinadas. A campanha vai até esta quinta-feira, dia 25. E o Rodrigo Soares acompanhou as ações e traz mais os detalhes pra gente. Foi realizado em Manaus no último sábado o dia D da campanha nacional de multivacinação em mais de 200 pontos espalhados em toda a cidade. Com foco nas crianças de 0 a 14 anos, a campanha vai até esta quinta-feira, dia 25 de maio, e tem o objetivo de aumentar em 20% a capacidade da cobertura vacinal em Manaus. Manaus tem hoje uma população de 0 a 14 anos de idade estimada em 555.172 pessoas. No caso dos menores de 1 ano de idade, que devem receber cerca de metade das vacinas do calendário básico, o público é estimado em 37.013 crianças. Durante o dia D de multivacinação, foram aplicadas 75.970 doses de diversos imunizantes nos 229 pontos. O estudante Elano Monteiro, de apenas 11 anos, compareceu à clínica da família Dr. Antônio Reis com os pais e completou o seu esquema vacinal. Essa vacina é pra gente se proteger, é pra várias pessoas tomarem, mais crianças, e essa vacina ajuda muito para atualizar nossa carteirinha. Venha tomar sua vacina aqui. A Zona Sul de Manaus teve o maior número de doses aplicadas, com mais de 22.300 crianças vacinadas. Segundo a gerente do Departamento de Imunização da Sensa, Isabel Hernandes, os esforços continuam para alcançar a meta, estipulada pela pasta e o Ministério da Saúde, que é vacinar 90% das crianças. Atualizar o máximo de cartão do público de 0 a 14 anos. Nós estamos vendo que a nossa cobertura não está adequada e que pelo menos conseguimos atingir 95% de cobertura vacinal até este mês. Aqui em Manaus, a campanha de multivacinação teve início no dia 13 de maio e segue até a próxima quinta-feira, oferecendo às crianças 18 tipos de vacinas disponíveis, sendo 16 vacinas do calendário básico do Ministério da Saúde, além dos imunizantes que atuam no combate à influenza e à Covid-19. Para receber as doses das vacinas, os responsáveis devem apresentar documento oficial de identificação, CPF, o Cartão Nacional de Saúde e a caderneta de vacinação da criança. A lista com os endereços de locais de vacinação pode ser acessada no site sensa.manaus.am.gov.br. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
6h21, você no melhor mix do Brasil. E olha só, hein? A exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, no Amapá, é a nova polêmica aqui no Brasil. As opiniões estão divididas, uns prós e outros contra o processo. Exatamente, Carlão. E essa divisão está presente até na cúpula do governo. Escuta só, o IBAMA, ligado à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, vetou a exploração, mas o próprio presidente Lula é favorável. E aí? E para falar mais sobre essa polêmica, vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Seja bem-vindo. Cadu agora está ao vivo e em cores. Olha aí, que maravilha. Então, Cadu, quem é que vence aí essa queda de braço? Boa noite. Não vou arriscar essa não, Karine. Me dá uma pergunta mais fácil. Essa é a pergunta de milhões, né? Boa noite para você, Karine. Bem-vinda de volta, obrigada. Viu, minha querida? Feliz saúde para você. Opa. Boa noite, Carlão. Boa noite, caros ouvintes do programa 18 horas. A gente já sabia que isso ia acontecer em algum momento, né, Karine? Ter Marina Silva como ministra do Meio Ambiente significa ter uma ministra mão de ferro, né? Todo mundo sabia disso. Na campanha eleitoral, ela estabeleceu diversas condições para voltar ao grupo petista, apoiar o então candidato Lula. Ela estava quietinha lá, o Lula que chamou ela. E agora o presidente Lula, ao que tudo indica, vai deixar ela sozinha de novo, né? Então, internamente, Karine, na cúpula do governo, a crise política está pegando fogo porque a ministra não arreda o pé com relação ao veto do IBAMA ao megaprojeto de exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, no estado do Amapá. O IBAMA vetou o pedido da Petrobras, alegando inconsistências técnicas. E isso causou indignação do setor produtivo, porque esse projeto tem potencial de gerar muitos empregos no Amapá, fomentar os negócios, gerar desenvolvimento social e econômico, arrecadação para o governo do Amapá, que é um dos estados mais pobres do Brasil. E Marina Silva defende não só o parecer do IBAMA, ela defende também a instituição do IBAMA, o que é justo e louvável, né, Karine? Ela está fazendo exatamente o oposto ao que acontecia no governo de Jair Bolsonaro. Mas essa defesa intransigente tem um preço político altíssimo, Karine. Marina Silva arrumou uma briga feia com gente graúda do governo, como o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, que é do PSD, centrão, né? Com o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, do PT, e com toda a bancada do estado do Amapá, que é liderada pelo senador Davi Alcolumbre, que é o atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é o homem poderoso, rancoroso e que pode mexer os seus pauzinhos e mandar recados negativos ao governo. E o presidente Lula, Karine, observando esse cenário, os dois lados aí, publicou nas redes sociais que apoia a exploração de petróleo na Amazônia. Ou seja, o presidente Lula já disse de que lado está nesse impasse. E Marina Silva não tem o apoio do presidente que ela apoiou nas eleições. Hoje à tarde, Karine, o presidente do IBAMA, o Rodrigo Agostinho, deu uma entrevista dizendo que essas inconsistências são passíveis de serem resolvidas pela Petrobras. Por isso, o órgão, por enquanto, não vai voltar atrás. Então vamos ouvir o que disse Rodrigo Agostinho. A equipe técnica não vai mudar o seu parecer sem que haja alteração no projeto. É muito importante, porque o IBAMA não é um cartório, simplesmente onde as pessoas levam papel e a gente carimba papel. O IBAMA faz uma análise técnica. O licenciamento ambiental no Brasil está previsto desde 1981. É crime contra a administração ambiental conceder uma licença em desacordo com as informações contidas nos estudos de impacto ambiental. Isso está previsto na Lei dos Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 1998. Então, dificilmente vai ter uma mudança de posição simplesmente por algum tipo de pressão política. Agora, isso não quer dizer que a Petrobras também não possa encaminhar novos estudos, que seja feita uma avaliação ambiental estratégica, que possa ser comprovado a segurança da exploração de petróleo naquela região. 18 horas. Aí a gente acompanhou a fala do Rodrigo Agostinho, que é presidente do IBAMA, explicando aí todo, né, o lado do IBAMA a respeito do assunto, Cadu.
Exatamente, ao lado do IBAMA. E o assunto virou manchete na imprensa nacional, internacional, né, Karime? Porque claro. Marina Silva é, digamos assim, a porta-estandarte desses novos tempos de preservação do meio ambiente aqui no Brasil, principalmente da Amazônia. Se ela fizer vista grossa ao projeto da Petrobras, com essas inconsistências técnicas apontadas pelo IBAMA, ela vai entrar em uma situação complicada com os países que doaram para o Fundo Amazônia. Então, me chamou a atenção, Karime, uma entrevista que foi dada hoje também pelo ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, que é conhecido aqui em Brasília como um profundo conhecedor da Amazônia. E ele disse que a ministra Marina Silva estaria agindo em favor dos interesses internacionais. Então, ele falou com muita propriedade nisso aí. Então, vamos ouvir o que disse Aldo Rebelo. O IBAMA assumiu ou assimilou um parecer do Ministério Público baseado numa falsificação de pesquisas que foi oferecida pelo Greenpeace, que falsificou as pesquisas da Universidade Federal do Pará. Isso está documentado. Então, como é que se impede o estado do Amapá, que talvez seja o mais pobre do Brasil, que tem muitas carências, que já tinha atraído, inclusive, serviços para a juventude que não tem emprego? A Universidade Federal do Pará abriu um curso de engenharia de petróleo e gás. O Estado brasileiro, o governo brasileiro, abre um curso de engenharia de petróleo e gás para a Universidade Federal do Pará, e o mesmo Estado brasileiro, via o IBAMA e o Ministério Público, proíbe que esses meninos e essas meninas possam ter trabalho ou emprego na região onde eles estão se formando. Então é uma coisa completamente absurda. Isso aí eu sei de onde vem esses interesses. São interesses internacionais que estão representados no Ministério do Meio Ambiente, é duro dizer isso, e no IBAMA. São esses interesses que prevalecem nas decisões, principalmente relacionadas com a Amazônia. 18 horas. A gente acompanhou agora a crítica de Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa e ex-presidente da Câmara dos Deputados, a respeito do posicionamento da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e também do IBAMA, vetando qualquer indício, qualquer ação de exploração de petróleo aqui no Amapá, aqui na Amazônia. Cadu, realmente é polêmico. Posso falar que lá no estado do Rio, Campos, é a cidade que recebe muito dinheiro, uma cidade rica, porque recebe justamente os royalties do petróleo. E desenvolveu muito bem o interior do estado do Rio por isso. Talvez o estado todo do Rio de Janeiro hoje passe por uma crise econômica absurda. Campos está muito bem, obrigado. Com certeza. Pois é, se o Brasil também não esse lado. Se no Brasil não estivesse nessa situação, não tivesse hasteado essa bandeira aí da preservação ambiental tão fortemente, né, nesse atual governo, talvez a gente já teria resolvido essa situação. Sim. Marina Silva já estivesse numa situação não estivesse nessa sinuca de bico, né? Porque o problema é esse, levantaram uma propaganda de defesa ambiental e agora vai liberar a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. O Aldo Rebelo disse que esse projeto está errado, que é a 500 quilômetros da foz, não é exatamente na foz, e sim, é possível fazer essa exploração, mas aí tem o IBAMA dizendo que há falhas no projeto de segurança, que qualquer falha pode gerar um dano ambiental catastrófico. Então, um impasse enorme, uma questão técnica que se tornou política e que agora fica aí Marina Silva meio na sinuca de bico nessa situação. Vamos acompanhar essa história, né? Porque respondendo aquela tua pergunta logo no começo, cara, se tiver um vencedor nessa queda de braço, é porque um dos lados se deixou vencer, na verdade, né? Karime e Carlão. Eu acho que vai ser a Marina cá para nós. Pois é, e quem é que vai depois arcar, né, com o prejuízo que deveria lucrar o Amapá? É verdade. E será que o Lula, então, vai recuar, Carlão? Não, eu acho que o Lula não recua. Eu acho que a Marina recua nesse processo, porque é muita gente. Agora, o que o Aldo Rebelo fez aquela observação, e é interessante, que a interferência internacional nesse caso, e em vários outros casos que nós já tivemos aqui no Amazonas e no Brasil, é fato, né? Então, a Marina tem uma força aí também, né, Cadu? É isso. Vamos aguardar, né? Eu acho que se ela recuar, é possível que ela peça demissão. Exato, é por aí. Ela costuma ser irredutível com as suas decisões, né? Pode ser. Ei, Cadu, olha só, e as CPIs das ONGs, que inclusive proposta pelo senador Plínio Valério, ele está pronta aí para começar os seus trabalhos. Então,
Nós já temos aí o quê? 5 CPIs já... CPI. A quinta, pois é, 5 CPIs funcionando, né, no Congresso Nacional ao mesmo tempo, é isso? Junto e misturado. Exatamente, Carlão. Enquanto a Karime estava fora, muita coisa mudou nesse país. Né? A expectativa, gente, é de que a CPI das ONGs comece os trabalhos, não esta semana, tá? Por causa da CPMI dos atos de 8 de janeiro, que começa na quinta-feira, talvez na próxima semana. Essa CPI, Carlão, vai ser formada exclusivamente por senadores, viu? E ela vai investigar as ONGs que atuam principalmente na região amazônica com recursos públicos e internacionais, com a promessa de dar apoio às comunidades indígenas. O senador Plínio Valério, que é o autor dessa proposta, ele defende que algumas ONGs extrapolaram as suas atribuições e estão cometendo crimes de abuso de autoridade, entre outros delitos. Enquanto que a CPI não começa, os partidos estão finalizando as suas indicações. O MDB, PDT, PSDB, PL, PP, republicanos, ou seja, partidos mais alinhados ao centro e à direita, já têm os seus representantes. Já o PSD, PT, PSB e Rede ainda não indicaram os seus representantes, que é a parte do governo. De qualquer forma, a CPI já tem o ok do presidente Rodrigo Pacheco. Eu tenho um áudio do senador Plínio Valério falando um pouco mais da expectativa dessa CPI. Vamos ouvir. A expectativa é de que nós possamos abrir essa caixa preta, né, que é o financiamento de ONGs ambientais, principalmente na Amazônia, que pegam muito dinheiro e a gente não sabe, ou melhor, a gente sabe, só quer provar o que eles fazem com esse dinheiro, que não chega na ponta. Aquelas ONGs que pegaram financiamento do Fundo Amazônia, que pegaram financiamento do Ministério da Saúde, e aquelas que estão no meio do mato há muito tempo no Amazonas, como por exemplo o Instituto Socioambiental, que tomava conta do Alto Rio Negro. A gente não instalou oficialmente ainda, porque vamos reunir os membros indicados, fazer uma reunião, traçar um roteiro, né, para a partir daí então a gente poder instalar e começar a contar o ponto, mas já estamos ultimando sim já os detalhes. 18 horas. A gente acompanhou a fala do senador Plínio Valério, futuro presidente da CPI das ONGs lá no Senado Federal, né, Cadu? Exatamente, Karime. Futuro porque dentro da configuração da CPI que foi determinada pelo presidente Rodrigo Pacheco, ele realmente será o presidente dessa CPI, porque ele é autor, requerente dessa comissão parlamentar de inquérito. Agora o relator ninguém sabe ainda é configuração futura aí que vai ser realizada entre os partidos. Agora falando de CPMI dos atos de 8 de janeiro, Carlão, tem novidade. O senador Omar Aziz acaba de pedir a retirada do nome dele da lista de indicados. Nossa. Isso representa uma baixa muito grande na base de apoio ao governo dentro da CPMI e um ponto a mais para a oposição. O senador disse que a CPMI não vai gerar nenhum dividendo político. Então, o mesmo pensa o senador Eduardo Braga, que está sendo praticamente empurrado para a função de relator da CPMI. Ele deve assumir o posto, mas bastante contrariado. Ou seja, Karime e Carlão, os dois senadores do Amazonas, da base aliada do governo, não querem participar da CPMI, que começa já nessa quinta-feira. Omar Aziz, na verdade, está de olho na relatoria do projeto do arcabouço fiscal, que depois de ser aprovado, provavelmente nessa quarta-feira, na Câmara dos Deputados, vai para o Senado ainda essa semana. Volto com vocês, Carlão e Karime. Valeu, Cadu, só a última uma questão, e sem relatoria oficial, sem o nome oficial de relatoria, essa CPI começa essa semana? Não começa, é um cargo obrigatório, mas a questão é que o MDB, dentro do acordo político, ficaria com a relatoria por um senador do MDB. Estava nessa disputa, Renan Calheiros e Eduardo Braga. O Renan praticamente desistiu, ele inclusive está recomendando o nome de Eduardo Braga, e Eduardo Braga, a gente o entrevistou na terça-feira, ele falou que também vê que não há nenhum propósito político, essa CPMI não vai contribuir com as investigações, ele está meio contrariado, muito pensativo, mas ele disse que se ele for incumbido ao cargo, ele vai ser o relator, mas para investigar a fonte de financiamento dos invasores, né, dos grupos que atuaram na invasão aos poderes. Vamos aguardar novamente, né? Vamos aguardar os próximos dias. É isso aí, Cadu. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, até amanhã. Valeu, gente. Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau. 6h35, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas.
E daqui a pouco, aqui no 18 horas, os trabalhadores do transporte coletivo de Manaus conseguiram fechar acordo e colocam fim na possibilidade de uma paralisação no transporte público. É o nosso assunto em instantes. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para amanhã. Amanhã é terça-feira. Tempo e temperatura é com você, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão para amanhã é de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 65% e 96%. E Rio Negro subiu mais 2 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível no Porto de Manaus para 27 metros e 87 centímetros acima do nível do mar. Pois é, Carlão, o Rio Amazonas alcançou na sexta-feira passada, em Parintins, a marca de 8 metros e 26 centímetros, isso de acordo com a estação de monitoramento. A marca está apenas 17 centímetros abaixo da cota de inundação no município, que é de 8 metros e 43 centímetros, segundo o Serviço Geológico do Brasil. Segundo as autoridades que monitoram a subida do rio, apesar dessa marca, a situação ainda é considerada tranquila. Karime, na comparação com a cheia do ano passado, por exemplo, quando o rio marcou 9 metros e 26 centímetros no dia 19 de maio, a diferença é exatamente 1 metro abaixo. Já na comparação com a cheia de 2021, a maior já registrada na região, a diferença é de menos 1 metro e 18 centímetros. 18 horas. Agora 6 horas e 37 minutos, e enquanto os professores lutam para conseguir reajuste salarial junto ao governo do estado, os trabalhadores do transporte coletivo de Manaus conseguiram fechar acordo e colocam fim na possibilidade de paralisação no transporte público, Karime. Exato, Carlão. O acordo foi na última sexta-feira entre empresários, trabalhadores e a Prefeitura de Manaus. Foi definido 4,18% de aumento no salário e 5% de aumento nos benefícios, como ticket alimentação, vale lanche e cesta básica. Vamos acompanhar os detalhes agora com o Odinei Araújo. O aumento não foi o esperado pelos trabalhadores do transporte coletivo, que reivindicavam 12% de reposição salarial para cobrir a inflação e ter, de fato, um aumento real. Mas o aumento também dos benefícios recebidos pela categoria ajudou a arrefecer o ânimo dos trabalhadores e a fechar acordo com os patrões. Na reunião intermediada pela Prefeitura de Manaus, que também definiu o aumento da passagem de ônibus para R$ 4,50, foi definido 4,18% de reposição salarial aos rodoviários. O valor cobre a inflação do período de maio de 2022 a maio de 2023, que é a data base dos trabalhadores do transporte coletivo. Na ocasião da reunião, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, disse que o aumento no preço da tarifa de ônibus, em vigor desde ontem, garante o reajuste no salário dos rodoviários. Chegamos ao acordo com relação à reposição salarial dos trabalhadores rodoviários. Vamos repor a inflação acumulada durante o ano. Vamos dar em parceria com o Sinetran, e para que o transporte coletivo não pare, nós não venhamos a ter, inclusive, a única cidade de capital que não teve greve nos últimos 3 anos foi Manaus. Os rodoviários também vão ter 5% de reajuste no valor do ticket alimentação, vale lanche e cesta básica. O reajuste no salário e nos benefícios começam a valer no pagamento de junho. Com isso, de acordo com Fernando Borges, coordenador jurídico do Sinetran, o sindicato que representa os empresários do transporte público, a greve no transporte coletivo está descartada em Manaus. Com a chancela do município de Manaus, as partes Sinetran e Sindicato dos Rodoviários firmaram acordo no sentido de conceder um reajuste aos trabalhadores de modo a cobrir a inflação do último ano. Isso está de acordo com o reajuste que também está sendo concedido pela Prefeitura para outras categorias, sendo o que efetivamente o orçamento comporta
Entendemos que com isso não há mais nenhum motivo para iniciativas de greve ou algo do gênero. O transporte coletivo é responsável pela geração de emprego para 9.500 trabalhadores. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, para garantir essa recomposição dos salários e benefícios dos rodoviários, foi preciso aumentar o preço da tarifa dos transportes coletivos. Desde ontem, o Manauara paga 18,4% a mais pela tarifa, que passou agora de R$ 3,80 para R$ 4,50 é o valor, R$ 4,50. O passe estudantil passou para R$ 2,25. Bom, e quem utiliza o transporte alternativo e os micro-ônibus executivos também já está pagando mais caro, tá? Nessa segunda-feira hoje, a tarifa foi de R$ 4,20 para R$ 5,00. O preço da passagem não aumentava há 6 anos, desde fevereiro de 2017. O preço estava em R$ 3,80 e mesmo assim, muitos passageiros reclamaram do aumento. Eles alegam que o sistema é ruim, os ônibus são velhos e que o serviço não justifica o novo valor aí, que é de R$ 4,50 agora, Karime. Pois é, Carlão, e hoje à tarde, por causa disso, movimentos estudantis fizeram protesto contra o aumento da passagem de ônibus. O grupo se reuniu na Praça da Saudade, no centro, lá na Zona Sul, né? Por volta das 3 da tarde. O protesto teve o apoio de movimentos estudantes como a Associação de Pós-Graduandos da Universidade Federal do Amazonas, Diretório Central dos Estudantes da FAMetro e União dos Estudantes Secundaristas do Amazonas. Olha só, e também hoje o juiz plantonista Marcelo Manuel Vieira, do Tribunal de Justiça do Amazonas, rejeitou o pedido de suspensão do reajuste da passagem de ônibus para R$ 4,50. O pedido foi apresentado pelo vereador Capé Andrade na última sexta-feira, dia 19. O vereador sustentou que o decreto que prevê o reajuste da tarifa foi assinado sem a participação da Câmara Municipal de Manaus. O vereador pediu ainda urgência para a derrubada do decreto. Só que a Justiça entendeu que não pode conceder medida liminar em assuntos desse tipo, porque viola a ordem pública. Ainda segundo o juiz, a Prefeitura de Manaus possui legitimidade para adotar o reajuste da tarifa do transporte público e que ações judiciais podem ser tomadas apenas quando houver provas definitivas de ilegalidades, e que não é esse caso. 6 horas e 43 minutos e nesta quinta-feira o Amazonas vai participar do Dia Livre de Impostos. Olha aí que bacana. Exato. Aqui em Manaus a ação vai ser promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem. 4 grandes shoppings, Carlão, e 2 redes de supermercados estão aí na lista dos estabelecimentos que já aderiram à campanha e vão oferecer produtos sem impostos. Gente, fica muito mais barato, para a gente ter uma ideia do peso do imposto no produto final, no preço final, né? Rodrigo Soares traz mais detalhes sobre o assunto. O Dia Livre de Imposto, que acontece na próxima quinta-feira em todo o Brasil, é um dia de protesto e reflexão sobre a carga tributária do Brasil para serviços, produtos e alimentação. Em Manaus, a campanha é realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem. Segundo o coordenador da CDL Jovem, Matheus Demasi, no Brasil, a tributação é uma das mais altas do mundo e a carga tributária impacta diretamente ao consumo do brasileiro. O Dia Livre de Impostos ele serve, na verdade, para alertar a população sobre a alta carga tributária que se paga para que ela cobre os seus governantes pelo retorno que é esperado e devido, né? Nas áreas como educação, saúde, segurança, etc. A gente não vê isso retornando em proveito da população, e principalmente da população mais carente, né, que é a mais prejudicada. Então, a forma que a gente vê lúdica de fazer esse contraponto e mostrar para a população é justamente nos encargos dos nossos produtos do dia a dia, né? O Impostossauro, que é o mascote, o vilão da nossa campanha, ele morde a gente em todo produto e em tudo que a gente consome ao longo do nosso dia a dia. Então, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente está pagando imposto nos produtos do nosso cotidiano. Este ano,
4 grandes shoppings da cidade vão aderir ao Dia Livre de Impostos no Amazonas, além de 2 grandes redes de supermercado, como explica Matheus Demasi. Esse ano vão participar 4 shoppings, Suma Uma, o Amazonas, o Manauara e o Ponta Negra Shopping, mais 2 redes de supermercado, né, o Rodrigues e o DB. A gente deve ter também um posto de gasolina e mais algumas lojas de rua, né? Mais de 10 lojas de rua, na verdade. Então, a expectativa é que seja o maior DLI. O nosso DLI no ano passado foi o maior da nossa história e esse ano a gente entende que será ainda maior. Então, a gente pede que vocês acompanhem, né? O dialivredeimpostos.org.br, o site onde a gente vai mostrar todas as nossas ações e iniciativas, e nas nossas redes sociais também, @CDL Jovem Manaus. Mais informações sobre os locais que participarão do Dia Livre de Imposto 2023 podem ser acessadas no site dialivredeimposto.org.br. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. São 6 horas e 46 minutos. Você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia em mais uma edição do programa 18 horas. E olha só, daqui a pouquinho, a Assembleia Legislativa vira karaokê. Isso mesmo, vira karaokê durante a homenagem para a cantora Joelma do Calypso. É interessante, hein? E o ritmo foi de vergonha alheia. Olha só, detalhes você confere daqui a pouquinho no 18 horas. 18 horas. Muito bem, o ex-deputado Paulderney Avelino sofreu nova derrota na Justiça pelo controle do União Brasil. A desembargadora do Tribunal de Justiça do Amazonas, Socorro Guedes, negou recurso e manteve Paulderney afastado do comando do União Brasil no estado, Karime. Carlão, foi humilhante, tá? Vexatório. São as palavras que eu posso falar sobre esse assunto quando o ex-deputado recebeu essa decisão. Foi humilhante para ele, porque não foi só essa derrota não, tá? Paulderney, que dizia ter o apoio da direção nacional do partido, foi desmentido com uma nota pública, assinada pelo presidente da Executiva Nacional do União Brasil, Luciano Bivar. A convenção realizada por Paulderney foi completamente ilegal, segundo a Justiça e segundo também o presidente nacional do partido. Antes, porém, Karime e ouvintes, Paulderney alimentava a esperança de continuar no comando do partido. Deu coletiva e no meio da entrevista foi informado das 2 derrotas. Como eu disse, uma humilhação em coletiva de imprensa ainda, tá? Um vexame. E quem acompanhou todo esse bastidor, todos esses detalhes que a gente está falando aqui, foi ela, jornalista Cíntia Blink. Muito boa noite, Cíntia. Então, foi uma segunda-feira tenebrosa, digamos assim, para o ex-deputado Paulderney Avelino, no mínimo humilhante, né? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. E todo mundo que está com a gente na 100.7. Então, Karime, eu tive que dar as 2 notícias para ele, né? Foi você que falou, fui eu né? que tive que contar isso aí, tudo pra ele. Não são tempos fáceis para Paulderney Avelino. Primeiro, ele vira aí presidente nessa eleição que acontece aí de uma forma que, de acordo com a Justiça e com o Diretório Nacional, não aconteceu conforme as regras. Depois ele perde a SEDECT, né? Perde a secretaria. E agora ele vai para a coletiva. Ele não quis falar com ninguém da imprensa de forma particular. Ele quis fazer a coletiva agora na segunda-feira. Fizemos durante a coletiva. Chega para mim a nota com a assinatura do Bivar dizendo que isso, durante ele falar, né, que olha, tem um grande prestígio no Diretório Nacional, porque anos de trabalho em Brasília, eu tenho tal e tal entrada, enfim, e de fato ele deve ter. Mas o fato é que veio essa nota enquanto ele falava e Bivar apoiando que o outro lado, né? Então, ou seja, apoiando negando, que a eleição foi feita de forma equivocada. Aí, no mesmo momento, chega o resultado do agravo. Agravo que foi o recurso que Paulderney entrou para fazer com que ele retornasse à presidência. Mas a Justiça, a desembargadora Socorro Guedes, entendeu também que houve ali desrespeito à lei e por isso ficou definido que a eleição não valeu e aí teremos uma nova eleição. Só pra gente ter uma ideia assim do cenário, ele estava lá, convocou toda a imprensa, estava sentadinho ali na mesa, tudo bonitinho, a imprensa toda, e você recebeu essa informação e você, durante a coletiva de imprensa, foi quem comunicou o ex-deputado sobre essas decisões judiciais, não foi? Foi assim que eu não vou mais ser convidada para nenhuma coletiva. Será? E o que ele fez quando ele viu lá, recebeu essa notícia?
ele comentou um pouco sobre a nota. Aí, enquanto ele estava comentando sobre a nota, veio a decisão do agravo, ele agradeceu a presença dos jornalistas e foi embora. Então ele fez uma coletiva para explicar o que estava acontecendo, qual que era a posição dele ali, mas no fim ele fica sem rumo porque, né, ele foi pego totalmente de surpresa e porque ele daria uma nova explicação, entrei com um agravo, vai vir um resultado, coisa e tal, e agora ele fica sabendo que o agravo foi indeferido. E ele não deu uma nova, o que vai acontecer a partir de agora, não teve esse momento, ele despediu lá, agradeceu, despediu e foi isso. E agora, qual é o futuro político, principalmente do Paulderney, nesse processo todo, Blink? O Paulderney, como a Karime disse, tinha muita esperança. Acho que ele não perdeu, porque tudo foi feito de forma liminar. Então, o agravo é liminar, a ação também, o resultado foi liminar. Eu penso que ele vai continuar insistindo, investindo aí nessa questão na justiça, até porque é o caminho que ele tem. Agora, sobre... ele não fala, né? Ele realmente se levanta e vai embora sem dizer quais são os novos planos. Eu não sei se nesse momento ele tá sabendo. Aquela hora ele não sabia o que fazer. Mas o que a gente pode dizer é que tudo foi feito de forma liminar. Então, ele ainda pode deixar a justiça correr. E aí tem que aguardar. Ele fez todo um histórico dele no DEM, porque o União Brasil, ele é a união do DEM com o PSL. Então ele contou que ele está há 20 anos no partido, que ele não pretende sair. Só que assim, toda essa fala foi antes do resultado do agravo e do Bivar, né, da nota assinada pelo Bivar. Então eu não sei se isso muda alguma coisa, mas ele deixou claro que não sairia do União Brasil. Até aquele momento. Até antes de receber essa decisão do Bivar. Eu não sei se muda alguma coisa, mas ele estava firme sobre essa questão aí. Mas também ele estava firme de que tinha todo o apoio do Diretório Nacional, e aí a gente viu o que viu. Então, olha, sorte do dia que não somos Paulderney Avelino. Nossa. Foi difícil. Outra vergonha alheia do dia, essa foi, gente. Na Assembleia Legislativa foi mais um dia de festa, digamos assim, desta vez, para homenagear a paraense, cantora Joelma, que todos gostam, maravilhosa. Agora ela é a nova cidadã amazonense. Só que foi um dia de vergonha alheia, teve karaokê e o ritmo foi esse, vergonha alheia, né não? Cíntia, conta pra gente. Gente, olha só, vamos lembrar que é uma Assembleia Legislativa, o plenário, e era uma solenidade. A deputada Terezinha Ruiz, quem foi a propositora, né, desse projeto de lei para tornar Joelma, a cantora Joelma, cidadã do Amazonas. A Terezinha não conseguiu ser reeleita, então um deputado assume a cerimônia, assume aí todo esse papel e foi logo Joana Dark. Joana Dark se comportou como praticamente o que estão dizendo nas redes sociais, uma apresentadora de TV, chamou Joelma para a tribuna, cantou. Eu vou mostrar para vocês que é melhor. Dê uma olhada nisso aí. Como a Casa do Povo e quebrando protocolo e atendendo ao pedido de algumas pessoas, eu gostaria de chamar a Joelma aqui para a gente fazer um dueto, porque sou deputada, sou protetora de animais e das pessoas, mas tem duas coisas que eu gosto de fazer muito, é cantar e dançar. Eu tô até nervosa. E eu jamais iria perder essa oportunidade de cantar com os fãs também que vão me ajudar. Essa todo mundo conhece. Chega pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar a nossa dança do estado do Pará. É o calypso que chegou para ficar nesse swing. Você também vai entrar. Deixa o pezinho e vai soltando todo o corpo de vez. 18 horas. Bom, e dali ela não deixou só a Joelma seguir cantando, que poderia, mas não, ela fez o dueto também. Meu pai do céu, que autoestima, né, amiga? Só é o nome, né? Não sei. Até a Joelma perdeu o tom, né? A Joelma falou: o que eu faço aqui? Eu achei ela muito forte, porque eu teria desmaiado no lugar de Joelma. Mas deixa eu falar mais uma coisinha, porque a deputada Joana Dark, como deputada, o que ela faz, né? Em abril, a deputada Joana Dark, ela postou nas redes sociais aí um texto comemorando com animação a vitória do Amazonas Futebol Clube. Ela destinou uma emenda de R$3.559.000 para o Amazonas Futebol Clube.
Eu perguntei por que essa prioridade, por que tratar o Amazonas Futebol Clube com esse valor todo e tudo isso. Ela digitou, mas não me respondeu. Assim que ela respondeu, eu volto para contar mais dessa história para vocês, tá bom? Beleza. Nossa. Quer cantar aí não, né? Não, por favor. Até amanhã. Você vai cantar? Não, obrigada. Não. Tem noção, né? Tenho. Muito obrigada, Cíntia Blink, pelas informações. Boa noite, até amanhã. Valeu, Cíntia. 6h56, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora tem tempo e temperatura. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Para essa noite, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 67% e 98%. Mix. 18 horas. Esporte. Chegou a hora de recebermos Cid Soares, agora exclusivamente com esporte. Cid, Selva, muito boa noite. Então, tivemos um domingo terrivelmente racista, marcado por essa vergonha novamente no futebol, Cid. Como é que foi o desempenho aí dos times amazonenses? Também temos outro assunto que é o desempenho dos times. Juro, não sei se vai dar tempo de falar sobre isso. Mas vamos falar do racismo, que é terrível. Eu vou começar por isso, por favor. Ontem à tarde, o confronto entre Real Madrid e Valência foi marcado por esse episódio de racismo envolvendo Vinícius Júnior, que ouviu ofensas racistas dos torcedores e foi denunciar, ao árbitro, mas a partida estava paralisada já. Passou a ouvir gritos aí de macaco por grande parte da torcida rival. E para piorar essa história, se é que dá para piorar, o presidente da La Liga, Javier Tebas, disse no Twitter que as críticas feitas pelo atacante do Real Madrid são exageradas, principalmente nas acusações de negligência da Liga nos casos de racismo, e diz que o brasileiro não entende a competência da entidade no futebol espanhol. Eita. O Vinícius Júnior foi lá e rebateu, abre aspas. Não foi a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. Já tá passando das 10, eu acho. Gente, eles fizeram um boneco dele, desse jogador enforcado. Ele fala que o racismo é normal na La Liga, a competição acha normal, a federação também, e os adversários incentivam. Ele lamenta muito, lamento pelos espanhóis que não concordam com isso, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. Eu sou forte e vou até o fim contra os racistas, fecha aspas, disse o Vinícius Júnior. E um detalhe, olha, o Banco Santander se pronunciou, dono dos naming rights da La Liga, que é o nome que dão aos estádios e tal, eles são os donos, simplesmente. E quem tem o Brasil como seu maior mercado, afirmou em nota que repudia veementemente qualquer manifestação de preconceito ou racismo. Isso não vai ficar barato para a La Liga, não vai mesmo. Tomara que não. Pois é, e o Inácio Iglesias Villanueva, árbitro que comandou o VAR em Valência, em Real Madrid, recomendou a expulsão do Vinícius Júnior em meio aos atos racistas. Ele será demitido da Federação Espanhola de Futebol. Isso é para você ver o mínimo que está acontecendo por lá. O Real Madrid, que é o clube pelo qual o Vinícius Júnior atua na Espanha, todos são racistas de fato, Eles pronunciaram aí 24 horas depois sobre o racismo. Uma notinha, aquela nota, sofrido pelo jogador. Real Madrid manifesta sua mais forte repulsa e condena os acontecimentos ocorridos ontem contra o nosso jogador Vinícius Júnior. Demorou muito esse texto para chegar. Texto aí, o Clube de Futebol informa que acionou a Procuradoria-Geral do Estado para que os fatos sejam investigados. Aqui no Brasil, o Cristo Redentor teve suas luzes apagadas hoje, 17 horas, horário de Manaus, dessa segunda-feira, em um ato de solidariedade ao atacante Vinícius Júnior, mais uma vez, vítima de racismo aí lá na Espanha. Essa ação é uma cooperação entre o Santuário Arquidiocesano, que administra o monumento, a Confederação Brasileira de Futebol e o Observatório da Discriminação Racial do Futebol. Não teremos mais tempo, Karime. Infelizmente, vamos ficando por aqui. Mas amanhã tem mais. Amanhã você conta mais. Amanhã a gente continua. Porque com certeza teremos mais desdobramentos a respeito desse fato de racismo. Hoje, infelizmente, o assunto era esse. Muito obrigada pelas informações. Boa noite, Cid. 7 horas em ponto. Seguimos para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Não é novidade que a Amazônia Legal é a região mais carente de médicos do país, mas hoje dados do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde divulgados pela Folha de São Paulo mostram que não há muita esperança de melhora.
A região seguirá com déficit de profissionais, mesmo com quase 1.900 contratações previstas no edital do Novo Mais Médicos. Ainda que todas as vagas sejam preenchidas, a região chegará no máximo ao patamar de médicos do SUS, que o restante do Brasil registra há 15 anos, considerando a taxa por habitante. A disparidade entre a Amazônia e outras regiões tem aumentado historicamente. Para equiparar a região proporcionalmente, seriam necessários mais 21 mil profissionais fixados na Amazônia. Isso sem falar que a Amazônia Legal ainda registra muitos dos piores indicadores de saúde do país. E também abriga a maior parte da população indígena, que depende de assistência médica em áreas remotas e de difícil acesso. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Continue bem, continue em 100,7, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.